Como dizia Cristo, acreditai no que eu digo pelos milagres que eu faço. Toda a religião católica, toda, está confirmada, Gabi, por milhares e milhares de milagres fantásticos. E cada item, mesmo coisas sem importância, tem seus milagres próprios. Então a ressurreição é dos milagres mais dos dogmas mais confirmados com milagres. Então, racionalmente aceito a revelação porque está assinada pela assinatura de Deus, que são os milagres. Também, filosoficamente, como estava explicando antes, também parapsicologicamente, bom, tudo é parapsicologia, também fenomenologicamente, pela análise dos fatos, dos ressuscitados, do lençol de Torino, que mostra a ressurreição, etc. Quando foi, o senhor tem que admitir, quando foi que o senhor teve sua crise de fé? Porque o senhor tem uma personalidade... Isso? Porque o senhor tem uma personalidade muito curiosa. Porque o senhor escolheu duvidar. Quer dizer, a sua escolha na vida foi duvidar de tudo. O senhor não aceita nada sem provas. E isso vai contra... Quer dizer, o que eu acho fascinante é que o senhor escolheu só acreditar com provas, então vai contra a fé em si, porque a fé existe apesar de tudo, não é isso? Uma fé sem provas, uma fé irracional, inumana, infantil, não é comigo. Já que não posso levar um penteado, pelo menos tenho a cabeça, não para levar um penteado, que não posso, mas tenho a cabeça para pensar. Isso é ser racional. Isso é o que deve ser e nos exigia São Pedro, que saibamos dar razão da nossa fé. Quando é que o senhor teve a crise de... Bom, quando que tive a crise de fé? A minha mãe era inglesa. Dois irmãos da minha mãe, um era o chefe do espiritismo em Tanger e outro era o chefe do teosofismo em Gibraltar. Eu era muito curioso desde criança, lendo livros de Allan Kardec, de Leon Denis, hipnoteosofismo, Helena Blavatsky, Annie Besant. Me envenenei, era uma criança muito curiosa, com humildade, bastante inteligente, mas era uma criança, então me envenenei. Depois eu fiz 5 carreiras universitárias. Todo o trabalho... Quais foram as carreiras? Humanidades clássicas, filosofia, psicologia, teologia e pós-graduação e doutorado em parapsicologia. Então, todos os meus trabalhos de semestre, de ano, de mestrado, de doutorado, de licenciatura, tudo foi sobre parapsicologia. Se cada louco com seu tema, o meu está claríssimo. Então, tive uma crise de fé, mas nos primeiros anos, que estava com espiritismo, teosofismo infantil, sem argumentos, comecei a estudar parapsicologia. A parapsicologia me derrubou o espiritismo, me derrubou a teosofia, me derrubou todos esses ocultismos, esoterismos que eu me tinha envenenado. Fiquei sem nada. Mas a própria parapsicologia me demonstrou os milagres, a assinatura da revelação, cada dogma confirmado com milagres. Então, crise de fé foi, mais que uma crise de fé, um período de transição, em que eu estava perdido, mas sem procura, e aí, então, a parapsicologia me fez uma fé racional e decidi ser jesuíta. O demônio, olhando de fora, mas recebendo essas informações pelos apóstolos, pela igreja, pela Bíblia, o demônio foi alguém que caiu em desgraça porque resolveu questionar o poder de Deus, porque queria também ter poder, já que ele era um anjo magnífico? O senhor pode responder para mim daqui a pouquinho? Logo depois do intervalo. Até. De volta de frente com o Padre Quevedo, parapsicólogo, um grande estudioso, uma pessoa que já escreveu sobre o demônio. Eu terminei o bloco anterior perguntando a ele se, na verdade, o que aconteceu foi uma briga política, quando o anjo, o Lúcifer, que era um anjo maravilhoso, resolveu questionar por que Deus e não ele. Não foi isso ou não? Ele caiu em desgraça política? Foi essa a questão? Gabi, isso que sempre se diz e não tem fundamento nenhum. Lúcifer só aparece uma única vez em todo o Antigo Testamento, em que Isaías compara a queda de Nabucodonosor, ou Nabónides, a Elel Ben Sahar, em hebraico, a estrela d'alba, que é a mais brilhante, e o planeta Vênus some de repente. E que tem que ver Nabucodonosor, que some de repente, Elel Ben Sahar, que some de repente, com isso de Lúcifer? Nós, cristãos, fizemos a Lúcifer o príncipe dos diabos, mas isso não está na Bíblia. Na Bíblia, o que está no livro de São João,
no Apocalipse, eis o verdadeiro Lúcifer, el Ben Sahar, a estrela da manhã, a estrela mais brilhante, Jesus Cristo ressuscitado. No dia da Páscoa, quando a igreja acende o círio, representando a Jesus Cristo, eis o verdadeiro Lúcifer. De onde que tiraram que Lúcifer é o príncipe dos diabos? E de onde tiraram que houve uma guerra de anjos? E como em todo filme norte-americano, ganharam os bons e perderam os maus. Existe inferno? Calma, porque não há essa guerra de anjos, não está na Bíblia. É o livro de Enoch, do século II antes de Cristo, um livro de lendas. Os pagãos falavam de guerras de deuses, os judeus rascaram na cabeça, não pode haver guerras de deuses, isso só existe um. O converteram em guerras de anjos. Mas isso não está na Bíblia, isso não é verdade, isso são invenções populares dos judeus. Existe o inferno, tem que existir. Isso está revelado e é do inconsciente coletivo, é consenso universal por todos os ângulos. Prêmio, castigo, Deus respeita a liberdade humana e assim como dá o céu a quem aceite ele, respeita que alguém o rejeite. E o que vai fazer? Ele fez tudo, derramou a última gota, fez a redenção, promete o máximo, mas se não queremos, respeita a nossa liberdade. Está revelado, além de ser outros muitos fatores, que alguém livremente possa rejeitar a Deus e Deus respeita. Isso seria o inferno. Sempre se disse que 3 indústrias, Padre Quevedo, são muito poderosas: a de armamentos, a indústria das drogas e a indústria das igrejas. Como evitar que o poder atrapalhe a catequização? Claro, é uma utopia. Se houvesse um ministro de culto e aceitasse religiões que tenham alguma base, porque continuamente qualquer um inventa uma religião para enganar e enriquecer-se. Que um ministro que exigisse quais são as suas provas, quais são os seus argumentos, porque usar a Deus para enganar, este é o pecado contra o Espírito Santo, que foi o discurso mais bravo de Cristo. E o que é o raio do Espírito Santo? Porque a gente sabe, a gente pode entender e aceitar Deus e o Filho, mas e aí aparece o Espírito Santo? Você imagine um triângulo idêntico. É um só triângulo com 3 ângulos diferentes. Nenhum é maior do que o outro. Cada um é todo o triângulo, todo o conteúdo. Aí tens uma imagem da Santíssima Trindade. Um só Deus, um só triângulo. 3 pessoas diferentes, 3 ângulos diferentes. Ninguém é maior do que o outro. Cada um é exatamente todo o conjunto. Um só Deus, 3 pessoas diferentes. O compreenderás como imaginando um triângulo. Então, esses 3 aspectos da divindade, o Criador, mas em toda a divindade o chamamos Pai. Um aspecto de toda a divindade. Esse aspecto redentor é toda a divindade, feita homem, toda a divindade, chamamos Filho ou Jesus Cristo. O amor de Deus a si mesmo, porque Deus tem que amar-se a si mesmo, senão seria uma desordem, e ao próximo. Esse aspecto da divindade o chamamos Divino Espírito Santo. Mas se Deus... Vem cá, o senhor estava falando que a igreja tem que ter base. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Bispo Edir Macedo. Eu gostaria de lhe perguntar: não seria a mesma coisa o surgimento de uma igreja como a do Bispo Edir Macedo? Não seria a mesma coisa que o surgimento de uma igreja católica lá atrás, com o primeiro leão que apareceu lá, o primeiro... Não sei qual foi o primeiro Papa. O São Pedro? Ah, não. Depois de São Pedro. Não vamos tocar em São Pedro. Não seria a mesma coisa? Não estaria surgindo uma igreja que daqui a séculos vai ser uma coisa tão forte quanto, ou não? Jesus Cristo, que provou ser Deus com os milagres, ele fundou uma igreja, ele escolheu o primeiro apóstolo e o primeiro Papa e os seus sucessores. Quem nomeou Papa a fulano del tal ou a fulano del qual? O que o senhor pensa do Bispo Edir Macedo? Estava querendo evitar a pessoa, mas vou falar das ideias e não das pessoas. Ele primeiro foi um bandista. De repente decidiu fundar uma igreja, como tantas outras pessoas. Pero, com que argumentos? Quais são os milagres? Milagrerias em quantidade. Que perna recuperou? Que morto ressuscitou? Que leproso curou à distância?
tantos milagres, tem um livro... Quer dizer, uma igreja tem que ter milagres, é isso? Senão ela não é uma igreja. Porque senão, como demonstra que não é uma invenção, uma alucinação, sino que é uma revelação? Se alguém que revelou, que o demonstre. Isto é racional. Cristo demonstrou e tantos milagres ao longo da história, chamado efeito bumerangue. O que o senhor diria que há de pior e o que há de melhor na Igreja Católica? O de melhor é que foi fundada por Deus e assistida por Deus. O de pior, que está feita por homens. E os homens somos uma calamidade. Quando o senhor fala que está feita por homens, por exemplo, eu posso, de repente, perguntar para o senhor como é que o senhor defende uma igreja que ultimamente tem sido feitas revelações a respeito da sua participação, o Vaticano particularmente, não muito decorosa, na questão da Segunda Guerra Mundial. Como é que o senhor defende essa igreja? Por aí, pelos homens? Não me estranho nada, porque o próprio Jesus Cristo, com sua inteligência, escolheu 12 apóstolos. Os 12 o traíram na hora da verdade. Judas o traiu. A igreja está feita por homens. É divina pelos milagres e porque foi fundada por Cristo. Mas está feita por homens. Então, é divina por Cristo e é humana porque está feita por homens e não me estranho de nada. Onde houver homens, tem que haver coisas. Mas, claro, uma fundada por Cristo e com milagre. Ora, que venham medir Macedo, se autonomeia bispo, inventa uma religião. Mas que argumentos tem? Gabi, você já viu algum pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, quando ele está doente, procurar a outro pastor para que ele expulse esse demônio? Por que vão ao médico? Porque eles sabem que isso é com culpa ou sem culpa. E o senhor acredita em exorcismo? Agora já não. Os exorcismos, a religião é doutrina sobrenatural, inobservável, análise de fatos pertence à ciência. Há séculos, a ciência pensava que falar línguas era a prova do demônio, conhecer coisas distantes, telepatia, era coisa do demônio, o sansonismo era coisa do demônio, força, e a igreja colocou, são argumentos. A ciência avançou, a igreja avançou, são sinais. A ciência avançou, a igreja acrescentou, não creia facilmente. A ciência avançou, a igreja proibiu administrar os exorcismos. A ciência avançou, a igreja tirou os exorcismos. A ciência avançou e agora acabam de publicar uma nova edição dos exorcismos, avisando que nem o senhor bispo pode conceder os exorcismos sem consultar os cientistas. Ora, depende a que cientista, porque tem que seguir o ditame da ciência, análise de fatos. Se consultar a um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, até usar óculos, o seu próprio fundador disse que é pelo demônio. E lhe perguntaram, então por que não expulsam esse demônio? Porque não tenho fé. Ele está enganado, com culpa ou sem culpa. Agora, avançou a ciência e levantou com fortes cargas a ideia de que não somos sozinhos no universo. O senhor acredita em extraterrestres? É evidente. Há uma coisa provada. A nossa imagem ou verdinho de cabelo, de orelha assim? Seres corporais espirituais, seres racionais com alma e corpo. Se são verdes, se são brancos, uma Mas tem que ser a imagem de Deus. Mas Deus não se repete nunca. Você já viu duas folhas de árvores iguais? Já viu duas árvores iguais? Nós é que publicamos páginas todas iguais. Deus não se repete nunca. Não há duas pessoas exatamente iguais, nem duas folhas. Então, só existe um tipo de seres humanos. Há tantas milhares de espécies de animais, de vegetais. Só um tipo de... É absurdo. Tem que haver milhares. Além do mais, para que todo esse desperdício? Pensar que só está habitado esse planeta ridículo chamado Terra. Isso é absurdo, filho. Padre, o senhor gostaria de ter se casado? Claro. Se eu não gostasse de ter me casado, que mérito teria a renúncia e fazer um voto de castidade? Não é que eu não tenha instintos, mas os renuncio por algo melhor. Mas por que essa renúncia? Por que não ser um homem de bem, que fez uma bela família, que cuida de uma célula social e ainda assim se preocupar com os estudos e a fé e a igreja? Isso é um fator histórico que nos levaria muito longe. É fator histórico. A igreja poderá algum dia permitir que os padres se casem? Permite. Os padres católicos de rito melquita, maronita, podem se casar.
Isso é uma ordem disciplinar. Pode ser que cambie, pode cambiar. Então, também... Você acha que deveria cambiar? Pelo menos deixar a escolha. Os religiosos escolhemos esse conselho de Cristo, não uma ordem, esse conselho de São Paulo, que diz expressamente que não é uma ordem, de renunciar a tudo por algo melhor. Se eu tivesse que cuidar da esposa, dos filhos, não me poderia dedicar inteiramente ao apostolado. Mas outros, como os pastores protestantes, se dedicam suficientemente. Claro, tem uma esposa, tem uns filhos, tem limitações. Mas poderia ser. Então deixar livre. Poderia ser, poderá ser. Será que alguma vez será? Pode ser. Isso é disciplina. Os protestantes, o protestantismo, o senhor considera? As igrejas tradicionais, anglicanos, cismáticos, são praticamente igual do que nós. O que separa os anglicanos dos católicos? Só que nosso Papa é o sucessor de São Pedro e o Papa deles é o rei ou a rainha. Só. E nos separam também os milagres. É isso que eu ia perguntar. Depois que houve o cisma na igreja e apareceu o protestantismo, eles deixaram de ser razoáveis porque eles não têm mais milagres, ou os protestantes continuam fazendo milagres? Não. Portanto, eu não consigo entender isso. Não precisas entendê-lo, só precisas estudá-lo. Te recomendo um livro de um autor bom. Este livro, o autor é bom. Estudou isto muito. Os milagres pertencem à ciência, tem uma continuação. Os milagres, a ciência confirma a fé. Onde analiza o fenômeno parapsicológico por fenômeno parapsicológico, religião por religião. Já que estamos falando dos anglicanos, em Canterbury, e já que falamos dos incorruptos, há um cadáver incorrupto e a mão de Santa Etelreda. O cadáver incorrupto antes do cisma. O cadáver incorrupto é aquele que até hoje está inteiro, tem pele, sabe, intacto. Líquido, músculo intacto, sem ter sido mumificado. Um milagre claríssimo. Não tem nenhum. Os que têm são anteriores a Henrique VIII. Os católicos temos mais de 2.000. A Santa Bernadette Soubirous, por exemplo, a de Lourdes, completamente incorrupta. Jacinta de Fátima, completamente incorrupta. Milhares de milagres de incorruptos. Então eu devo dizer que seu Deus ou o nosso Deus é arbitrário. Tudo o contrário. É arbitrário porque se foi um cisma, mas continuamos acreditando em Deus. E Deus continua escolhendo os católicos para, através dos católicos, fazer seus milagres. Ele está sendo arbitrário. Se fosse arbitrário, faria milagres a destro e faz os milagres só para confirmar a doutrina que ele revelou. E para não poder, nós podemos escolher entre 11.000, temos um argumento, o que Cristo nos ensinou. Acreditar pelos milagres que ele faz. Ele ensinar e se seguirão os milagres. Ele só cumpre até hoje. E não arbitrariamente, com a verdade, com o erro, com um verso. O senhor está botando um arbitrário ao contrário. Eu estou dizendo que ele está sendo arbitrário porque ele só escolhe católico para fazer milagre. Isso não é arbitrariedade, isso é objetividade. Eu revelo e assino. Isso é retórica, padre. Cabi. Tá bom, eu vou ler seu livro, Milagres, a ciência confirma a fé. E para isso sou. Bom, eu estou entrevistando o padre Quevedo, que é um jesuíta que teve crise de fé e que aconselha. Você pode ter fé desde que você seja racional, o que para mim é uma coisa de difícil compreensão. É bem aquilo de ver para crer. Não começa a falar, não, pelo amor de Deus, que eu tenho que fazer um intervalo aqui. O intervalo a gente volta em seguida e continua de frente com ele. De frente comigo, com você, padre Quevedo, um especialista, vamos dizer, em quê? Em fé? Especialista em quê? O senhor é especialista em quê? Parapsicologia pode englobar tudo, porque a parapsicologia estuda todos os fenômenos misteriosos. E a fé tem que estar fundamentada sobre provas. Então, também pertence à parapsicologia. A filosofia também pertence à parapsicologia. É dizer, não ser míopes. Há uma realidade de fatos misteriosos e incomuns parapsicológicos à margem da psicologia comum. Querer estudar só do ponto de vista da filosofia, ou só do ponto de vista da teologia, ou só do ponto de vista da medicina, é miopia. Há que estudá-la de todos os ângulos. Então, parapsicologia é o conjunto dos ramos da ciência que estuda o misterioso. Hoje existe uma personagem na televisão que faz um enorme sucesso, exatamente por essa vocação do brasileiro
ou dessa necessidade do brasileiro de acreditar, que é o Walber, da novela Sabor de Veneno. Você já viu? Ele é o Diogo Vilela, que faz um trabalho primoroso, de Pai de Santo, que faz levitação e previsões, além de ter outros poderes. É possível? As duas coisas são possíveis. A levitação do próprio corpo, não do corpo de outra pessoa. Força do mesmo signo se refere. Como assim? Eu mesmo levitei a uma menina, mas por truque. Quando se levita a outra pessoa, é certamente truque. Essa foto é famosa, aliás. Certamente truque. Nós podemos levitar-nos a nós mesmos. A telergia, a energia somática que faz todos os fenômenos de efeitos físicos, não age sobre outra pessoa. Por exemplo, se o senhor quiser levitar aqui agora, o senhor faz isso? Não. Os fenômenos são parapsicológicos, espontâneos, incontroláveis e perigosos. Não se devem fomentar, se devem curar. Sempre que aparecer alguém como Uri Geller, etc., que diz, eu faço um fenômeno quando quero, é charlatão, ou biruta. Mas ele entorta aquelas coisas lá. Uri Geller já lhe demonstrei na Rede Globo, posso citá-la, na revista Manchete, que era tudo truque, e ele teve que reconhecer. Ele era um mágico profissional em um nightclub. E o Thomas Morton, que parece que todo mundo já viu fazer raio azul, aparece um raio azul, raio vermelho. Tudo truque. Eu tinha dito, publicado no jornal O Dia de Rio de Janeiro, um desafio da parapsicologia de $10.000 a cada um. Pode reunir todos os dizem que têm poderes, médios, endemoninhados, bruxos, façam um fenômeno parapsicológico que demonstre que com controle, quando querem, como querem. $10.000 a cada um. Aí ele disse, não, eu dou $100.000. Se enteraram os norte-americanos, dão $1 milhão a Thomas Green Morton, um charlatão, se é com culpa ou sem culpa, Deus julgue, mas o que ele diz é charlatanice, lhe dão $1 milhão. Mas já nos Estados Unidos, diríamos, adivinhar... $1 milhão para ele ir fazer... Para ele, eles virão aqui, e se ele demonstra que tem um poder de controlar um fenômeno parapsicológico, quando quer, como quer, sem truque, sem técnica, lhe dão $1 milhão. Telecinese não existe? Não existe, eu não posso movimentar esse copo com poderes, eu não posso levantar esses óculos, passar para cá? Pode espontaneamente, tão espontaneamente, que se houver uma telecinesia e um objeto se mexe, você nem sabe que você... Então atribui a um demônio, a uma fada, a uma undina. Então esses casos que acontecem em casas geralmente muito simples, que aparecem no noticiário, de pedra caindo do telhado, de fogo, combustão ali acontecendo, está acontecendo e a pessoa que está fazendo isso não sabe. Geralmente não sabe que ela é, a não ser que por experiência vê que está ligado com ela. Mas como não o faz quando quer e como quer, pensa que um demônio, que uma fada... Em uma casa mal assombrada, afastem a mais de 50 metros de distância a todas as pessoas. Enche a casa de máquinas de gravar, de filmar, $10.000 a cada um, se se mete um objeto, telecinesia, pirogênese, que você citou, o fogo, aporte, os objetos que atravessam os muros, qualquer fenômeno parapsicológico ou parafísico das casas mal assombradas, a mais de 50 metros, $10.000 a cada um. São espontâneos, incontroláveis e perigosos. E o que faz? O que é que provoca isso? Uma função menos, um desequilíbrio, uma tensão. Nas casas mal assombradas, já que você está citando isso, 95% é uma menina na puberdade ou na adolescência com um pai muito severo. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser uma criança, mas 95% é uma menina na puberdade e na adolescência com um pai muito severo, vai ficando tensa e tem uma descarga de telergia que faz os fenômenos parapsicológicos. Então, na verdade, isso quer dizer que, de fato, nós temos um cérebro que é uma coisa muito poderosa e é subutilizado? Gabi, ter complexo de inferioridade é não saber quem somos. Temos umas faculdades extraordinárias, porque fomos criados para uma situação que não é esta, ao chamado metaforicamente paraíso terrestre, com um corpo impassível. O corpo poderia acompanhar sem arrebentar, porque seria irreventável. Mas estamos com um corpo muito fraco. Depois da ressurreição, Santo Tomás diz, Deus se inspirará. Não precisa.
Precisa o corpo ser impassível e a alma manifesta seus poderes, conhece passado, o futuro, a distância, lembra tudo, mexe objetos. Para conhecer a Deus, não. O natural não pode conhecer o sobrenatural. O efeito não pode superar a causa. Para conhecer a Deus precisamos a graça santificante, um elemento sobrenatural. Mas para sermos super-homens, basta devolver ao corpo a impassibilidade que teríamos tido no paraíso terrestre se tivesse existido, que é uma metáfora. Fomos criados para isso. O senhor não me respondeu objetivamente. O meu cérebro, ele é capaz de coisas muito mais poderosas se eu descobrir um meio de utilizá-lo melhor. Uma droga. O LSD ajuda, estou citando LSD aleatoriamente. Uma droga, uma química que faça com que meu corpo seja menos importante naquele momento, todos os meus neurônios é que vão funcionar melhor. Ele pode fazer com que eu mova uma cadeira, atravesse uma parede, etc. e tal. Sim e não, explico. Põe circunstâncias aptas, ácido lisérgico, peyote mexicano, cânhamo índico, mescalina, transe, emoção, susto, tensão nervosa, qualquer função menos, se obnubila o consciente, fica mais fácil que o inconsciente emerja, mas ninguém o controla. É um fenômeno espontâneo, incontrolável e perigoso. Cada vez vai ficar mais viruta nesse ambiente de função menos. Então as faculdades são extranormais, paranormais. Todos temos as faculdades. O que não temos é a manifestação, que é a margem do comum. E se pode impor circunstâncias aptas para facilitar, por circunstâncias aptas para facilitar, mas nunca pode dominar. É espontâneo e incontrolável. E existe o céu mesmo? Tem que existir. O argumento, por vários argumentos. As provas experimentais dos milagres em confirmação do céu, o consenso universal, aquilo em que todo mundo coincide, o meolo. Depois vai e faz muitas diferenças de interpretação. Mas o meolo, sobrevivência, prêmio, castigo, eterno, em todas as épocas, em todos os povos, em todas as raças, isso não pode ser falso. Além da revelação que fala do céu e estamos destinados ao céu, e essa revelação confirmada com tantos milagres. Padre Quevedo, já está comprovado que em todo final de milênio, vamos dizer, expressão, decadência de civilização, crescem o senhor não para quieto? O senhor está sumindo do vídeo ali. Mas foi pegar um livro. Olha aqui. Sim, mamãe. Em toda civilização em decadência, crescem as crenças, a fé cresce. É isso mesmo? Quer dizer, as religiões, o céu e o inferno passam a ser mais importantes à proporção em que temos governos descabidos, claro, arbitrariedades. As duas coisas. Quando nos desenganamos deste mundo, que por isso Deus permite o sofrimento, não o quer, nos desenganamos deste mundo, procuramos a realidade. Estamos para algo, estamos de passagem para algo melhor. Mas há outro aspecto, a superstição. Num livro que eu escrevi, que eu tenho. Olha que bom, está dedicado. O senhor tudo com muito gosto. Veja, quantidade, sempre que houve um cambio de época, 1000, 1100, 1200, 1300, sempre vieram idiotas, essa é a palavra exata, com culpa, sem culpa. Para falar dos mais recentes, há um sem rico, a verdade suprema, e o Choco a Sahara, e quanta gente se suicidou, as borboletas azuis aqui no Brasil, e quanta gente vendeu tudo. Está falando de seitas? Sim. E por quê? Por que é que a cada mudança de século, como o senhor está dizendo, existem o que o senhor chama de idiotas? Porque quem não tem fé tem superstição, quem não tem crença tem credulidade, quem não tem religião tem superstições, tem seita, quem não tem Deus tem ídolos. Então é muito típico ação, reação, síntese. Coincide que vai havendo uma materialização, então rejeitam tudo, aí pululam as seitas e vão sempre pelo ambiente, cambio de 1000, 1100, 1200, então, entre outras muitas superstições, inventam o fim do mundo. E o mundo continuou girando.
E surgem seitas por falta de verdadeira fé, os meninos de Deus, os Pentecostes eternos, o INRI, a Assembleia de Deus, as testemunhas de Jeová, deveriam ter a honestidade, falando claro, já marcaram 3 datas para o fim do mundo, o mundo que tu não... Mas escuta, que tirando a questão do fim do mundo, você não acha mais do que justo que outras igrejas possam surgir venerando um mesmo Deus? Por que só a católica tem que ser levada a sério? Há um ditado quase que engraçado e irrealizável. A todo fundador de uma religião deveríamos pedi-lo, deixe-se crucificar e ressuscite ao 3º dia. Então dizem que estão revelando, que recebem revelações. Prova! Prova que essa é uma revelação e não uma invenção, uma alucinação. Você está dizendo que a católica provou mais do que as outras. Mas então, não, por isso, única. ela merece mais. Única que tem verdadeiros milagres. Qual é o seu signo? Existem hoje mais de 2.000 cadáveres incorruptos, só em ambiente católico. Qual é o seu signo? Me vai falar de astrologia. Eu quero falar. Sagitário. Sagitário. Bom, nós estamos falando com um padre sagitariano. Ele já foi caçado uma temporada pela igreja dele. Vou perguntar sobre isso logo depois do intervalo, de frente com o padre Quevedo. Até já. De volta de frente com o padre Quevedo, que é do signo de Sagitário. Por que é que o senhor não acredita em astrologia, mas sabe que é de signo de Sagitário? Bom, saber, tenho olhos e leio... Não, ele foi lá estudar. Ora, a astrologia não tem base nenhuma. Tinha algum sentido teórico quando pensavam que os astros eram deuses. Júpiter, o pai dos deuses, a deusa Lua, o deus... Tinha sentido. Se são deuses, pois terão poder sobre nós. Mas hoje todos sabemos que um bebê vale muito mais que todos os astros juntos, que são só matéria. Um bebê tem alma espiritual, é filha de Deus, é eterna. Então a astrologia não tem base nenhuma. O que tem é admirável realmente, mas realmente admirável, inexplicável, explicável, mas quase que inexplicável. Como há tanta gente boba que se deixa guiar pelos astros. Eu adoro. Como jogo de brincadeira. Eu gosto. Acho mais fácil do que no analista. Não é problema meu, é um astro que está passando, daqui a um mês vai melhorar tudo aqui. Foi a pombagira que me tentou, foi a serpente que me tentou. Não, sou eu, a culpa é minha. O senhor considera a psiquiatria, ou melhor, a psicologia, a terapia psicológica, o senhor considera ou não? Considero, sou diretor de uma clínica e necessária, sou psicólogo também. O curandeiro que é horroroso, porque tira a dor, mas deixa a doença. Tira o sintoma, a válvula de escape, mas deixa a doença. E a coisa complica. Há que procurar a causa, contornar, superar, sublimar a causa, curar o problema psicológico. 86% das doenças se devem ao psiquismo. E não só a dor como fazem os curandeiros. 36% mesmo? 86%. Mas é que é mais barato ir num curandeiro do que, ou ir na astróloga, do que fazer um tratamento psicológico. Um exemplo. Por exemplo, Márcia, filha de Juscelino Kubitschek, tinha uma doença na coluna vertebral. Dói. Um aviso da natureza. Em vez de procurar a um médico, procurou Arigó. Adolfo Fris, Arigó. Resultado. Estou curada. E Juscelino Kubitschek, que era médico, tirou Arigó do cárcere, onde a justiça o tinha colocado pela gente que tinha morrido por culpa dela, pensando que estavam curados. E se publicou em todo o mundo. Não se publicou que teve que ser levada às pressas de avião ao Hospital Metodista em Houston, Texas, onde tiveram que tirar aos médicos deste mundo 5 vértebras, porque Adolfo Fritz, o Arigó, não a curou, quase a mata. Fritz não existe. Claro que não. Gabi, não há nenhum português que não se chame Joaquim ou Manuel. Não há nenhum alemão que não se chame Fritz ou Franz. E Adolf, desde Hitler, qualquer um que queira inventar que é um espírito de um alemão vai se chamar Adolf. Mas Fritz não é sobrenome, é um apelido francisquinho. Em que universidade estudou? Onde está enterrado? Onde está o testamento? Onde está a família? Onde está o sepulcro? Nada do que se pode... Eu, para falar a verdade, sempre achei estranho que, já que ele gosta tanto de operar, por que ele não baixa direto dentro de um Adib Jatene, por exemplo? E vai parar sempre num amador que não sabe fazer nada. Que sabe fazer muito engano e se enriquecem.
e matam. O senhor já teve problema com a Igreja Católica? O senhor teve que ficar quieto, parar de dar entrevista e até escrever um tempo. O que foi isso? A Igreja Católica me defendeu. A Igreja Católica reabriu o CRAP, Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Eu tenho voto de obediência. Um superior meu, só um, achou que essas coisas que eu dizia dos demônios era herege. Ora, eu sou doutor em teologia, ele não era. Não tinha nem sequer lido o livro, mas achou na responsabilidade dele que eu era herege e me mandou calar. Eu tinha feito voto de obedecer, não de acertar. Obedeci, não 11 meses, 6 anos, Gabi, sem receber telefone, cartas, visitas, com muito gosto. Aliás, pensei que era para toda a vida. Estava disposto a obedecer toda a vida. Humildemente? Humildade não é a minha virtude característica. Porque isso que eu ia perguntar, a vaidade não nos abandona, mesmo quando a gente está muito entregue à fé, não é verdade? Um instinto, claro, um instinto que temos, então temos que sometê-lo à razão, mas não podemos negar esse instinto que Deus nos deu. É bom, então enquanto me ajude, quando me tire dos trilhos, rezo. E aí o senhor ficou esses 6 anos e foi reabilitado por quem e por quê? Porque o cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Ars, muito obrigado, Dom Paulo, foi a Roma. Então em Roma, que não sabiam, se enteraram e viram que era uma coisa arbitrária. Eu não diria arbitrária. Ele seguiu a consciência dele. Ele achava que tinha que fazer isso. E eu obedeci. Em Roma se estranharam, pesquisaram, leram o livro, colocaram nas nuvens, hoje é até livro de texto em várias faculdades de teologia, se enteraram e então me recuperaram tudo, devolveram tudo, bom, não devolveram nada, mas reabriram o CRAP, o que estava perdido está perdido, que se vai fazer, e 6 anos de silêncio obsequioso que eu fiz com muito, então, e agora, foi a igreja que me apoiou. Então agora vamos aproveitar o tempo e falar muito, vamos falar dessa igreja. O que são os padres carismáticos? Como é que o senhor vê esse fenômeno de padre que canta, faz aeróbica e faz programas de televisão? Olha, em linhas gerais, porque perfeito neste mundo ninguém é, só Jesus Cristo e Nossa Senhora, todos os demais. Então, o principal, mas este defeitinho, faça você melhor, acho muito bom, estão atraindo a muitas pessoas, há pessoas que gostam de... Somos latinos. Uma missa em latim e de costas não atrai. Então, cantada e atrai. Muito bom. Ora, seria melhor que se aproveitasse para doutrinar, como faz, por exemplo, este padre Palotino. É muito famoso cantor, tem muitos livros, muitas revistas vendidas, o padre Cezinho. Ele adoutrina com a própria canção. Eu só tenho palmas para ele. Ora, uma coisa que fica tudo em fogo de palha é bom, mas poderia ser melhor se aproveitasse para catequizar, para ensinar, como fazem outros. Então acho muito bom e poderia ser melhor. Tudo bom, mas é bom. O senhor já fez ou faz milagre? Os milagres só Deus faz. E Deus não se serviu de mim nunca para fazer um milagre. Então é isso que eu vou perguntar. Como é que Deus escolhe alguém para fazer milagre? Olha, faz milagre em benefício de um morto, de um perseguidor da igreja como São Paulo. Deus não escolhe as pessoas para fazer milagres. Deus escolhe o milagre para confirmar uma doutrina em geral e diversos aspectos. Por exemplo, o milagre da Eucaristia, del anciano, a fez em um padre que estava duvidando. Será? Será? Mas para que todos os outros tivessem argumentos, entre milhares de milagres eucarísticos, fez que a hóstia consagrada se convertesse num instante em carne humana viva, incorrupta até hoje. Há 13 séculos. O vinho se converteu em sangue humano, vivo, incorrupto, até hoje. Padre Quevedo, a única pessoa que não acreditava. O senhor já foi chamado de charlatão? Já teve problema com a justiça ou não? Com a justiça, nunca. Ora, eu fui chamado de tudo. Porque há pessoas fanáticas que não querem argumentos. Então estão enganando, e sabem, muitos sabem que estão enganando. 11.000 religiões, atraindo, explorando, e paga.
Então esses me chamam de tudo. Até num livro que eu respondi escolhas. Me chamaram duas coisas incompatíveis. Mulherengo e homossexual. Duas coisas não dá. Falam de tudo. Isso é prova de que não tem argumentos. A gente volta daqui a pouquinho para fazer um bate-bola, jogo rápido com o Padre Quevedo. Bate-bola, jogo rápido com Padre Quevedo, parapsicólogo, padre e sagitariano. Não, sagitariano. Eu vou repetir com o senhor, Padre Quevedo, o bate-bola que eu fiz com o Padre Zeca. Pode ser? O senhor conhece o Padre Zeca? Claro, como não. Um arrependimento. De não ser melhor do que deveria ser. Não ser tão bom como Deus espera de mim. Tantos benefícios que Deus me deu, eu às vezes sou um pouco remolão, rezo às vezes com pouca devoção, me arrependo sinceramente, e especialmente das faltas de caridade. Nisto se conhecerá que sois meus discípulos, que os ameis uns aos outros. Eu às vezes, poucas vezes, mas algumas vezes padre, tenho sido um pouco impaciente, me arrependo, desculpa. Uma tentação. Olha, eu disse a uma psiquiatra que eu não tinha tentações, ela me disse que isso era impossível, mas é a realidade. Quando jovem, sim. Uma chica loura, bonita, hoje não, hoje já não tenho tentações de tanto renunciar a isso por amor a Deus. Automaticamente, por Deus, eu renuncio às moças e ao que for. Comidas, gula, tem muita coisa, preguiça, gula, luxúria já falou que renuncia. O que mais? Avareza, renuncia a tudo. Olha, eu acho que fiz em mim mesmo, com o tempo e há muitos anos, uma lavagem cerebral. Se é para a maior glória de Deus, conte comigo. Se não é para a maior glória de Deus, não vou perder tempo. O mais grave dos 7 pecados capitais? O mais frequente, lamentavelmente, é o sexto. Castidade. Não em mim, em geral. É o mais grave. E também um que propriamente seria o primeiro mandamento. Amamos mais o dinheiro e as coisas do que a Deus. Esse pecado geral, temos tantos ídolos, vamos atrás de nós mesmos, em procura de nós mesmos. Esse é o, se não o mais grave, pelo menos o mais importante. Bom, então já que o senhor está falando de mandamentos, o mais belo dos mandamentos? O mais belo dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a si mesmo, que Cristo nos ensinou, mais do que a si mesmo, como Ele nos ensinou. Se sacrificou pelo próximo, o mais belo. Uma definição de diabo? É o mal, a personificação do mal, da tentação, da inimizade. Não é um ser pessoal, é uma simbolização. Um santo brasileiro? Um santo brasileiro foi canonizada a Irmã Paulina, está sendo beatificado o Frei Galvão. O senhor acredita neles? Claro. A beatificação e canonização é um dogma de fé, uma autoridade recebida de Cristo. Depois de muito estudo, o Papa intervém, aí não se pode duvidar mais. Não se pode duvidar por dogma de fé. Agora, se eles não fizeram um milagre comprovado, eu posso achar que eles também não são santos. É que a igreja nunca os vai beatificar, nem canonizar, se Deus não assina com os milagres. Umbanda ou candomblé? É a mesma coisa. O candomblé mais puro, mais originário dos bantus e dos urubas da África. E a umbanda, ou a quimbanda, a macumba, já está tudo misturado, é menos puro. O candomblé é religião, o que não é o espiritismo. O espiritismo deixa Deus de escanteio, tudo gira ao redor dos pretendidos espíritos dos mortos. O candomblé tem seus deuses, seus exus, seus orixás, então ele é religião, o espiritismo não. O senhor acha bonito o candomblé? De umas danças preciosas, uns cantos preciosos, da alma de África, lindíssimo. Tomara que os católicos, agora com estes padres carismáticos, tivéssemos canções tão bonitas como as do candomblé. Igreja pela internet, é possível? Para doutrinar, para catequizar, para resolver dúvidas, acho fantástico. Estou terminando 4 volumes para pôr na internet para resolver dúvidas relacionadas com parapsicologia. O melhor prato? Gostava muito da paella, como bom espanhol. Não a posso comer agora. Então, para mim, o pescado, peixe. O prato que mais me atrai é o peixe, porque entre os que posso comer, evitando o colesterol, o peixe é muito bom. Tá vendo? O senhor faz alguma coisa pelos seus 68 anos bem conservados. Só mentiu atrás para mim, padre.
Um padre dizendo mentiras, Gabido, por te pego. Padre Quevedo por Padre Quevedo. Pois, apesar dos meus defeitos, creio que Deus me concedeu duas coisas. Uma, estou apaixonado, francamente apaixonado, psicologicamente apaixonado por Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da América Latina. Tenho estudado muito e sinto um carinho, uma devoção a esta denominação. E também agradecer muito a Deus que se serviu deste cuidado, deste pobre, sem méritos pessoais, como escolheu a Judas, me escolheu também a mim para um apostolado no qual acredito muito e está convertendo a muita gente, fundamentando o catolicismo e purificando o catolicismo. Padre Quevedo, obrigada pela entrevista. Daqui outros tantos anos vou vê-lo novamente. Não, mais rápido.